Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma produção especial do curso de jornalismo aqui do Centro Universitário INTA, Uninta. Para você que não me conhece, eu sou Djalma Ribeiro, sou estudante do curso de jornalismo do 7º semestre e essa é uma produção da disciplina de jornalismo especializado. E no nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que, apesar de ser comum, mas é algo que interfere muito na nossa saúde, principalmente na nossa autoestima. Vamos falar sobre saúde capilar. E para isso, nada melhor do que falar com alguém que entende do assunto. Portanto, estamos recebendo aqui hoje o professor doutor José Carlos Fontinelli. Ele que é fisioterapeuta, biomédico esteta e também tem especialização em tricologia, que é essa parte que trabalha com essa parte mais capilar. Portanto, professor, muito obrigado pela sua presença. É um prazer estar aqui recebendo você nesse programa, nessa entrevista especial. Eu que agradeço, estou muito feliz. É meu primeiro podcast, tá? Então, falar de um tema que eu gosto tanto, que eu atendo bastante, é realmente muito gratificante. Com certeza. E o professor já de casa, ele é formado aqui no INTA, né, desde 2014, não é isso? E atualmente ele também é docente aqui do curso de medicina na parte de anatomia, não é isso, professor? E além disso, ele também tem mestrado em saúde da família pela UFC. E faz parte aqui da nossa casa desde 2019.1, correto, professor? Pesquisou bem, hein? Pesquisei Correto. bem, estuda a sua vida. Bom, gente, a gente vai falar um pouco sobre saúde capilar. E por que é importante falar sobre isso? De acordo com a SPD, que é a Sociedade Brasileira de Dermatologia, em uma pesquisa feita nos últimos 2 anos, estima-se que 42 milhões de brasileiros sofrem com a queda de cabelo. E, professor, queda de cabelo é algo que interfere muito na nossa vida, na nossa saúde, na nossa autoestima, porque o cabelo é algo que praticamente introduz assim a nossa imagem, não é isso? Então, para a gente começar esse nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouco sobre o que causa a queda de cabelo. A gente sabe que, em muitos casos, isso é algo natural, né, que acontece com o tempo, mas existem alguns casos em que isso é algo mais patológico. Então, para a gente começar, eu queria que você explicasse um pouco sobre essa diferença de quando é algo natural e quando é algo já mais sério, e o que causa exatamente a queda de cabelo. Como você falou, queda de cabelo, ela interfere demais na autoestima da gente, tá? Porque o cabelo, ele faz parte da identidade, né? Todo mundo quer cortar o cabelo, quer pintar o cabelo, quer, de certa forma, se expressar através disso. E quando a gente fala em queda de cabelo, é algo normal, é algo fisiológico. Diariamente, a gente perde cerca de 100, 150 fios. Isso é normal, isso aí tá dentro do fisiológico, né? Do esperado. Só que quando é que essa queda, ela não é normal? Quando você consegue perceber que essa queda de cabelo, ela realmente passa a ter uma quantidade mais significativa de fios. E aí você começa a ver aqueles fios acumulados e você se assusta com aquilo, né? E aí, o que é que causa essa queda de cabelo? Então, quando a gente fala em tratamento, né, em tricologia, em queda de cabelo, é um universo. Eu posso ter várias coisas associadas interferindo nessa queda. E o papel da gente, que trabalha com essa parte, é investigar para que a partir disso a gente consiga ter um tratamento mais efetivo. Senão eu vou ficar dando tiro no escuro. E aí, quando eu falo de queda de cabelo, vamos pensar comigo. Diariamente eu tenho aqueles 150 fios. Quando é que eu devo desconfiar que aquilo não está normal? A partir do momento que eu vejo aquele montante, que eu tomo banho e vejo aquele ralo do banheiro super cheio. E aí você tem que investigar o que é que está causando aquilo. Hoje a gente está vivendo uma era das canetas emagrecedoras, né? E aí essa semaglutida, tizatida, são medicamentos que não interferem, a droga em si, que causa a ausência, né, de apetite, ela não interfere nesse ciclo capilar. Mas o que é que acontece para fazer com que as pessoas relatem tanto essa queda de cabelo após? Porque você perde peso muito rápido. E essa perca de peso muito rápido faz com que o teu corpo entenda que aquele estresse é um estresse oxidativo. Isso faz com que a gente tenha gatilhos nesse corpo, fazendo com que mais fios caiam. E aí, na maioria das vezes, essa queda ela volta sozinha, mas quando ela passa muito tempo, a gente tem que investigar. Quando é um caso específico, por exemplo, uma perca de peso de forma muito acentuada, perdi 10 quilos em 2 meses, 10 quilos em 1 mês, 5 quilos, enfim. Isso você consegue identificar. E aí você consegue perceber que aquele ciclo ele vai retornar naturalmente. Mas quando eu passo a ter essa queda de forma muito acentuada e ela não passa com o tempo, aí você deve investigar questões hormonais.
a gente tem quedas pelas mais diversas causas, né? A gente tem quedas relacionadas ao hipotireoidismo, a deficiências nutricionais, seja deficiência de ferro, vitaminas do ciclo, né? B12, por exemplo. E isso faz com que a gente tenha a investigar para conseguir realmente, a partir disso, fazer um protocolo mais eficiente. No caso, a queda de cabelo existem vários tipos, né? Não é algo único. E nessa parte de queda de cabelo, é muito importante a gente ressaltar que existem vários, digamos, não vertentes, mas eu vou falar tipos mesmo, né, para não ser tão redundante. E uma das mais comuns é a chamada alopecia. A alopecia é uma condição que faz com que a perca de cabelo ela se torne algo em muita quantidade, como o doutor falou. Perca de cabelo é algo normal, porém, em muita quantidade já passa a ser algo muito alarmante. E a alopecia é algo que, apesar de ser comum, ela se tornou muito mais conhecida, principalmente nesses últimos tempos, quando pessoas famosas começaram a relatar que tinham isso, né? Inclusive, eu acho que a Xuxa Meneghel, a Juliette, recentemente teve a Maiara, né, da dupla com a Maiara e Maraísa, que veio a público, né, falar sobre essa condição. Então, assim, principalmente depois dessa exposição, que se tornou algo muito comum, né? E a alopecia, que é essa perca de cabelo, que na verdade é a famosa calvície, né, que a gente chama, ela tem vários tipos, né? Inclusive a mais comum é a androgenética, que é essa que tem essa perca de cabelo que não exatamente é só na cabeça, mas pode ser em outras regiões do corpo também, como pelos do corpo, sobrancelha, enfim, qualquer região que tenha a presença de pelos. E aí, professor, eu queria que você explicasse um pouco sobre isso, né? Sobre a alopecia, quais são os outros tipos que a gente possa identificar e se a androgenética ainda é a mais comum. Porque a gente fala muito dessa porque aqui tem mais em mais quantidade. Né? Sim. Quando a gente fala em alopecia, o termo, né, ele vem de queda. A origem da palavra é uma queda. E aí essa alopecia a gente tem vários tipos. A gente tem a androgenética, que é a mais comum. A gente tem a alopecia areata, tá? Frontal fibrosante. Outras alopecias que são menos comuns. Quando a gente fala da alopecia areata, é aquela que é causada muitas vezes por um gatilho emocional. É uma doença autoimune, que é imprevisível. E aí você consegue perceber que as pessoas apresentam placas arredondadas, ou na barba, ou no cabelo. E é algo muito específico, mas também é algo que a gente deva tratar com um outro olhar. A alopecia androgenética, o próprio nome já sugere a origem da palavra, né? É algo componente hormonal e genético. É uma doença crônica. Então ela acaba sendo a mais comum. E a calvície. É muito comum e é muito fácil você identificar uma calvície. A gente olha para um homem e é mais fácil de identificar. Na mulher, ela tem um padrão um pouco diferente. Geralmente, a alopecia androgenética em mulheres, né, que hoje é chamada de padrão feminino, ela tem um aumento dessa risca central. Então, você observa que essa risca central feminina, ela começa a ficar mais alargada. E o que seria essa alopecia androgenética? Na verdade, não é nem tanto a queda de cabelo, é o afinamento do fio. Homens que têm, mulheres que têm, eles percebem que aquele fio, ele que antes era mais espesso, ele passa a ficar mais fino. É o que nós chamamos de miniaturização dos fios. E esse é o grande achado tricoscópio, quando a gente avalia, né, com o tricoscópio, que é um instrumento utilizado na tricologia, a gente consegue identificar que esses fios, eles são heterogêneos. Eu tenho um fio espesso, eu tenho um fio mais fino. Isso vai fazendo com que você consiga visualizar aquelas falhas no couro cabeludo. Então, não é tanto a queda quando a gente fala da calvície, é mais o afinamento do fio. Aí, o que é que acontece? O fio, a cada ciclo, ele vai afinando e vai encurtando. Afina e encurta. Se você não interferir nisso, vai chegar um momento que ele não consegue mais ter força para nascer. E aí você tem aquele ósseo, né, aquele folículo inativo por um tempo. E aí entra as terapias para a gente conseguir realmente fazer com que esse folículo seja estimulado, para ele devolver esse fio. Ah, entendi. Então, no caso, você falou sobre fatores emocionais. Fatores emocionais interferem muito nessa perca de cabelo, né? Exemplo, estresse, ansiedade, pode afetar diretamente na perca. O estresse e a ansiedade, eles aumentam o nível de cortisol e isso interfere no ciclo capilar. Então, é muito comum você passar, por exemplo, por alguns momentos de preocupação no trabalho, ou fim de relacionamento, ou viver um luto, ou perder o emprego. E aí você, 2 meses depois, 1 mês depois, percebe que o teu cabelo começou a cair muito. E essa alteração emocional, ela acaba influenciando nisso. E olha como é engraçado o nosso corpo. Essa parte emocional, ela influencia demais. A gente tem até exemplos de outras
quebras de cabelo, quedas de cabelo, que são relacionadas também por gatilhos emocionais. Os exemplos é a tricotilomania. Ela entra exatamente naquele gatilho em que o indivíduo ele sofre no dia a dia, ele nem percebe, ele vai lá, ele tem a mania de arrancar o fio do cabelo, ou da barba, ou da sobrancelha, e aquilo vai gerar uma falha. Então aí entra também um gatilho emocional. E uma coisa que eu gosto muito de trabalhar e conscientizar as pessoas, é que quando a gente fala de cabelo, a gente está falando de reflexo do teu organismo. O nosso cabelo não é vital. Se ele não é vital, o meu corpo entende que eu posso viver sem ele. Ele vai priorizar sempre os órgãos que são mais importantes. Então, se eu tenho uma deficiência nutricional, aquilo vai fazer com que eu entregue o que eu tenho para as estruturas que são vitais. Aí não sobra para o cabelo. Por isso que a gente tem que trabalhar muito alinhado, inclusive com outros profissionais, tá? Para que a gente consiga ter um tratamento mais eficiente, né? Para que a gente consiga realmente devolver a saúde dessa pessoa como um todo. E o cabelo faz parte disso. Muito bacana, né? Porque no caso, os tricologistas, né? Que é assim que se chamam, não é? Eles não trabalham sozinhos, né? Toda a junção, toda uma equipe por trás, uma equipe. Mas a junção mesmo de outros profissionais que juntos eles trabalham com um propósito só, né? Que no caso, o corpo humano realmente tem tudo isso. Professor, o senhor falou sobre tricotilomania, que é esse transtorno em que algumas pessoas acabam puxando o cabelo de forma involuntária, digamos assim, né? Que é muito relacionado à ansiedade, né? Ao fator emocional. Quais são os impactos que as pessoas que têm essa tricotilomania pode trazer para o couro cabeludo? Porque até então, esse transtorno, a pessoa puxa, com muita quantidade, né? E no caso, por exemplo, o couro cabeludo ele vai ficar mais sensível, vai ficar mais exposto. Como que funciona? Respondendo a sua pergunta, né, o impacto da tricotilomania no couro cabeludo, obviamente você está fazendo uma tração, é uma agressão naquela região. Então é como se eu estivesse puxando sempre, e aquele fio que, por exemplo, está sendo estimulado para nascer, ele tem uma quantidade certa, digamos assim, para se desenvolver ao longo da tua vida. E aí eu estou acelerando, eu estou puxando muito. E é engraçado, só para a gente pegar um exemplo e um parêntese. Já viram mulheres que tiravam a sobrancelha muito fina antes? E hoje elas tentam, e aí não conseguem mais voltar à espessura, porque elas já arrancaram tanto aquele folículo, muito mais do que ele conseguiria se regenerar, né? O folículo não, desculpa, o pelo. E aí você tem um limite aí para esse crescimento. Mas o impacto da tricotilomania é mais a falha mesmo que é visível. Só que o que eu gosto muito de enfatizar é que a gente trata, às vezes, tentando estimular esse couro cabeludo. Mas é uma mania, é uma doença mesmo que tem que ser acompanhada por psiquiatra, tá? Porque você está falando de algo que é desempenhado por gatilhos emocionais. E quem tem, muitas vezes, nem sabe que tem. E aí, até quando chega no consultório, é uma forma da gente tentar identificar isso. A gente visualiza no tricoscópio, vê os pelos cortados, mas você vai com muito mais jeito, né? Pra ver se a pessoa... Você percebe que às vezes você puxa o cabelo, porque às vezes a pessoa tem e não percebe que tem. Então... pode deixar mais sensível por conta da atração, mas o tratamento é um tratamento psiquiátrico. E a gente entra na parte de estimular o crescimento. Pois é, essa parte de tricotilomania é um nome bem difícil de falar, inclusive. Acho muito importante falar sobre isso, porque muita gente nem sabe que existe isso, né? Que tem uma denominação. E falar sobre essa parte de estimular o crescimento do cabelo, não sei se o senhor já ouviu falar, mas isso é muito comum, principalmente em barbearias populares, digamos assim, sobre o uso de um produto que se chama minoxidil, que é um produto, é basicamente um ácido que você insere ali naquela região onde existe essa perca de cabelo, e a promessa é que esse produto ele vai fazer o seu cabelo não nascer cabelo de onde não tem, mas fazer com que o cabelo cresça em maior quantidade para que você consiga disfarçar um pouco daquela calvície. O minoxidil é um produto que, se eu não me engano, que eu acho que nem sei se eu poderia estar falando o nome, porque é uma marca, né? Mas é um produto que tem dois formatos, né? Existe ele em líquido, né? Onde você insere diretamente na sua pele, né? Na sua entrada do cabelo. Mas também existe ele em cápsulas, né? Que você ingere ele. Qual a sua opinião, professor, sobre o uso desses produtos e se existe algum risco em estar consumindo eles? Certo. O minoxidil é excelente. Ele não trata a calvície, tá? O minoxidil não é um medicamento para você tratar a calvície, mas ele é um ótimo aliado para que a gente consiga
estabelecer esse crescimento do fio. Quando eu falo que ele não trata a calvície, é porque eu estou dizendo que ele não age diretamente no mecanismo que faz com que o indivíduo tenha essa alopecia androgenética, porque você precisaria bloquear enzimas que fazem uma conversão de testosterona em DHT. Aí quando vocês escutarem essa palavra DHT, esse hormônio, ele é o responsável pela calvície, porque alguns indivíduos têm isso bem mais sensíveis, esses folículos bem mais sensíveis. Mas quando a gente fala no minoxidil em si, e você acabou de falar que tem duas vias, né, de administração, a oral e a tópica, ele é o medicamento mais seguro no sentido de estudado mesmo que a gente tem para esse crescimento de fase anágena, né? O minoxidil, ele vasodilata, ele ajuda a vasodilatar aquela região e ele faz um prolongamento desse crescimento do fio. E uma coisa que é muito interessante é que ele faz o espessamento do fio. Você acabou de falar, aquele fio que já existe, ele deixa mais grosso. E se você lembrar, eu falei que a gente tem na alopecia androgenética o afinamento desse fio. Então ele é um ótimo aliado para melhorar o aspecto visual. Mas quando a gente fala de tratamento mesmo mais eficaz, teria que entrar outras drogas, né, como a finasterida, a dutasterida, para realmente conseguir bloquear esse DHT. Mas o minoxidil, ele é excelente. Ele é realmente um medicamento muito completo. Ai, que bacana. Então a gente pode ficar tranquilo, né? A gente que utiliza. Mas, professor, ok, eu tenho calvície, tenho alopecia, já recorri ao uso de medicamentos, ao uso de minoxidil, não consegui. Então, finalmente, a gente vai para a parte do transplante, então. Só lembrando que existe uma diferença entre transplante e implante. O transplante é quando você reutiliza organismos próprios daquela pessoa. Então, é como se você estivesse reutilizando fios de cabelo da própria pessoa, né? De repente pode ser de alguma outra região da cabeça, da barba, enfim. Isso. E o implante é quando você utiliza fios sintéticos, né? Fios artificiais, ou seja, não é da própria pessoa. Você está realmente colocando ali fios de fora, digamos assim. No caso, professor, transplante capilar, em que casos ele é indicado somente para calvície e como que é feito esse procedimento? Você acabou de falar, né, que tem essa diferença. E realmente, vamos pensar comigo. Eu gosto muito de uma frase que diz que o tratamento para alopecia androgenética é igual à academia. Quando a gente está na academia malhando, tá com resultado. Parou de malhar, o que é que acontece? O resultado meio que vai embora, né? E às vezes esse paciente, ele já tentou de tudo, ele já até estabilizou essa alopecia androgenética, essa calvície, e ele não tem mais uma evolução. Ou então ele foi buscar o tratamento já quando essa alopecia já estava mais instalada, com áreas muito visíveis, né? Com essa fronte, com essa região de topo da cabeça, de coroa, muito visível. E aí aqueles tratamentos convencionais, que a gente tem alguns tratamentos que conseguem ser mais conservadores, eles já não vão surtir mais tanto efeito. E aí o que é feito? Você pega folículos dessa própria pessoa, né? E tem técnicas diferentes, mas você coloca ela nessas áreas. E aí, por que você consegue colocar folículos da própria pessoa? Se eu acabei de falar que é uma doença genética. Porque nós temos, na nossa região de couro cabeludo, algumas áreas que são mais sensíveis ao DHT. A área da região occipital, essa área mais de baixo, a gente não tem essa sensibilidade. Tanto é que você vê uma pessoa calva que tem toda essa área preservada. E aí, quando você entra num transplante, você pega exatamente essa área doadora, que são folículos que não têm sensibilidade ao DHT, e você transplanta para essa região que foi perdido esse volume, essa densidade capilar. Então, é um procedimento muito eficaz. Só que uma coisa que eu gosto muito de falar, o transplante capilar, ele não é um tratamento. Tá? Transplante capilar, ele é uma correção estética. Se tu tem uma doença que é crônica, que é de origem hereditária, né, genética e hormonal, você vai continuar com ela. E aí, é muito comum a gente observar pessoas que não cuidam desse couro cabeludo após o transplante, e aí você vê que fica uma coisa estranha. Você vê que tem cabelo ali, mas está falhado. Vamos pensar comigo. Eu transplantei uma parte de folículos, mas nesse couro cabeludo eu ainda tenho folículos que são nativos, ou seja, são aqueles que nasceram e permaneceram ali. E eles continuam tendo a ação da alopecia androgenética em cima. Então ele continua afinando. E se eu não cuidar, fazendo uso desse tratamento mesmo, medicamentoso ou tratamento clínico a longo prazo, o que vai ficar visível daqui a uns anos, após esse transplante, é que tem cabelo ali, mas está falhado, ficam como se fossem ilhas de cabelo, porque essa pessoa não cuidou daqueles fios que permaneceram lá, que são os fios que nós chamamos de nativos. Então, quando a gente fala transplante, ele é perfeito, ele é super bem indicado, quando bem indicado e bem tratado. E eu costumo muito dizer que
tratamento bom é aquele que o paciente consegue seguir. Então, a gente tem que, de fato, conscientizar esse paciente que se ele fez uma cirurgia, aquela cirurgia sozinha, ela não vai ser o resultado final. Vai depender dele, do cuidado que ele vai ter a longo prazo. E no caso, professor, esse tratamento, né, que você falou, ele demora quanto tempo, basicamente, para surtir efeito? Olha, é muito individual, tá? E até uma parte interessante da gente falar, porque eu não tenho como pegar um tratamento de uma pessoa e achar que vai dar certo para mim, né? E quando a gente fala de tratamentos que não são transplante, a gente fala de algumas técnicas, como o microagulhamento, que você consegue colocar ativos dentro desse couro cabeludo, inclusive próprio minoxidil, a própria finasterida, ou cafeína, ou fatores de crescimento, você vai mesclando nesse couro cabeludo para você conseguir estimular. É como se a gente estivesse adubando. E aí, quando é que eles são utilizados? Quando você percebe que aquele folículo, ele está parado ali, tem fios, mas você quer dar um up, quer dar uma acelerada, quer dar uma aumentada naquela densidade capilar, tá? Então, existem alguns procedimentos e o tempo é muito individual, porque imagina, a gente pensa que é uma receita de bolo. Eu atendo diariamente pessoas que vêm para mim por alguma situação e depois eu descubro que ela tem outras. Eu atendi uma paciente que ela chegou por conta da queda acentuada de cabelo, mas ela também tinha uma alopecia androgenética. E a queda acentuada de cabelo dela se dava por um hipotireoidismo. E eu não posso tratar o hipotireoidismo. Quem tem que fazer isso é o endócrino. Então é muito individual. Ela tinha 2 fatores que estavam incomodando. Na verdade, ela chegou pela queda, mas eu identifiquei que ela tinha outra questão. Então, é muito comum você ver homens, né, com alopecia e dermatite seborreica, e aquela inflamação do couro cabeludo também causa queda, também gera uma inflamação e uma queda por conta disso. Então, o tratamento ele é muito individualizado e a resposta também ela vai se dar da forma como esse paciente lida com isso, se ele vai aderir ou não ao tratamento. Por isso que você falou mais cedo que é um trabalho feito por outros profissionais juntos, né? Não é somente pelos tricologistas, né? Professor, nosso bate-papo, ele focou muito nessa parte de quem tem esses problemas, né? De quem tem queda de cabelo, quem tem alopecia e outros problemas. Mas para quem não tem, né? Pra gente finalizar aqui esse nosso bate-papo, que a gente tá quase chegando no finalzinho, quais são os cuidados básicos que você recomenda para que a gente possa manter a nossa saúde capilar em dias, né? Ok, não tem um problema, nem quero ter, então o que você recomenda pra gente? Olha, eu vou dar uma de coach, né? O básico funciona. E é realmente isso, pessoal. Se você entende que seu corpo está todo unido, né? Se eu tô bem de saúde, meu cabelo com certeza ele vai se apresentar de forma mais bonita. Então, quais seriam o que é que eu posso dizer de forma geral? Boa alimentação, boa hidratação, estresse. Eu sei que no mundo adulto, né, no mundo de hoje, o estresse ele fica um pouquinho difícil, mas criar mecanismos para que você consiga aliviar a tensão do dia a dia, dormir bem, beber água, ingesta de água, enfim, nutrientes que a gente consegue na alimentação. Então a gente vê muito isso de cápsulas milagrosas, gominhas para cabelo, né? Mas se a gente for pensar, tudo que a gente tem vem da alimentação. Se eu tenho um plano alimentar feito, né, bem feito por um nutricionista, se eu já fiz um exame ali recentemente, a partir daquilo, eu vi que eu estou dentro da normalidade, dificilmente eu vá ter alguma queda se eu não tiver tendência para isso. Então é isso, a gente não se resume apenas nos produtos que a gente utiliza diretamente no cabelo, não é isso? Exatamente, o cuidado é diário e é o cuidado que a gente pensa no sentido global, é cuidar da saúde. O cabelo ele é um reflexo de como está a tua saúde, certo? Então, às vezes, aquele cabelo tá caindo muito, aí você vai investigar, opa, tem uma síndrome do ovário policístico, a mulher tá entrando na menopausa, ou ela tá com hipotireoidismo, ou você tem aí uma doença autoimune, enfim, o cabelo ele reflete muito como o nosso corpo tá. Isso quer dizer muita coisa, né, gente? Bom, gente, esse nosso bate-papo tá muito, muito bom, professor, mas infelizmente a gente tá chegando ao final. Eu queria muito poder agradecer ao professor pela sua disponibilidade. Pra quem tá assistindo, né, pra quem for assistir, ficou mais curioso, ficou mais interessado em saber mais coisas, onde que a gente pode estar encontrando mais conteúdos sobre você, sobre essa pauta? Ultimamente eu tô postando muito no Instagram, tá? Meu Instagram é Dr. José Carlos Fontinelli, e lá eu posto conteúdos do dia a dia e muito conteúdo voltado para essa parte de saúde capilar. Então é isso, gente. Para você que ficou interessado, segue lá o doutor. Então, professor, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado também a toda a equipe que está aqui atrás. E obrigado a você que esteve aqui com a gente. Esse foi o nosso programa de hoje especial. E até a próxima edição. Tchau, tchau.